convido para abrirmos a palavra de Deus, texto bíblico, em Lamentações de Jeremias, capítulo 1, no versículo 16. Lamentações de Jeremias, capítulo 1, verso 16. Veremos juntos aqui nas igrejas, demais Manaíns. Podemos ler? Leiamos. Por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Meus amados, o prazer do Senhor em nos abençoar é imensuravelmente maior do que o nosso em servi-lo. O Deus que nós servimos tem prazer em nos abençoar. Ele tem a bênção para cada um de nós que estamos aqui nos templos, nas igrejas. E Ele não abençoa de má vontade. Ele não abençoa de cara fechada. Ele tem prazer em nos abençoar, porque Ele é um Deus abençoador. E aqueles que estão nos nossos templos nesta hora nos visitando, aqueles que já são servos do Senhor, servas, confie nisso. Deus tem prazer em te abençoar. Ele se alegra em nos abençoar. Ele não é um Deus que está trocando favores conosco. Ele não depende de mim, de ninguém, para te abençoar. Ele tem prazer em fazer isso. Deus se alegra em fazer isto, porque o desejo dele sempre foi se relacionar conosco. Nós estamos vendo nesses ensinos que o Senhor tem revelado para nós dois projetos que se confrontam. Um projeto do homem querendo alcançar a Deus. Nesse projeto vale tudo. Nesse projeto vale sábado. Nesse projeto vale carne de porco. Nesse projeto vale ídolos. Nesse projeto vale invenções. Nesse projeto vale comércio. Nesse projeto vale teatro, vale show, vale tudo. O homem querendo alcançar a Deus, o temporal querendo alcançar o eterno. É um projeto. E o outro projeto é Deus querendo alcançar o homem. E nesse projeto não vale tudo. Nesse projeto de Deus querendo nos alcançar, querendo te alcançar, só vale o profético, só vale a vontade dele, só vale o amor dele, a graça dele, a misericórdia dele, o perdão dele. Nesse projeto dele nos alcançar, só vale Jesus e o Espírito Santo. Não vale mais nada. Por mais boa vontade que tenhamos, sejamos bonzinhos, não vale nada. É o eterno alcançando o temporal.
O temporal não alcança o eterno. Por quê? Porque só entra na eternidade o que vem da eternidade, o que tem origem lá. Invenções, razões, boa vontade, isso não penetra na eternidade. A Bíblia mostra com clareza o confronto desses projetos, desses dois projetos. Nós servimos um Deus que nos escolheu. Ele nos escolheu primeiro. E nós aceitamos esta escolha. Nós fizemos uma escolha por Ele também. Uma escolha consciente, como o pastor falou aqui pela manhã. Esse Deus que nos escolheu primeiro nunca vai nos abandonar. Nunca vai nos deixar à deriva. Nunca vai nos deixar ao léu da sorte. Porque Ele é um Deus de amor. O amor dele é imensurável. O amor dele é como Ele. O amor dele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus nunca abandonou o homem, porque Ele tinha um projeto de resgate para o homem. Principalmente porque este homem é a coroa da sua criação. E o projeto dele não seria simplesmente para um povo, a nação de Israel. Mas o projeto de Deus era, através daquele povo, revelar a sua salvação, revelar o seu amor, a sua graça a toda a humanidade. Uma humanidade que vive hoje momentos muito difíceis, onde não há limites para mais nada. Uma humanidade em aflição. Quantos estão aflitos hoje? Um mundo amargurado. Pessoas que não sabem explicar a tristeza que elas sentem. Pessoas vazias, sofridas, incompreendidas. Muitos deles sem saber de onde vieram, onde estão e para onde vão. Um homem sem rumo. Deus sabia dessa situação. E quando Deus cria o homem, Ele providencia também todos os elementos para a subsistência, para o resgate, para a salvação desse homem. E o que Ele faz? Ele separa aquele povo, aquela nação, estabelece-os numa terra, deu àquele povo todas as condições de vida, e mostrando todo dia para aquele povo que, apesar das deficiências da terra, das deficiências deles mesmos, Ele era um Deus provedor de todas as coisas. Apesar de não ter alimento no deserto, Ele providenciava o alimento. Não havia armazéns, não havia celeiros, não havia hortas. Mas todos os dias pela manhã, o maná estava na porta da tenda. Era só abrir a tenda e se apossar do maná. O maná está à porta da sua tenda. O alimento de Deus, esse pão que desce do céu, que é Jesus, está à porta do seu coração. É só abrir o seu coração e se nutrir da bênção do Senhor.
Deus estava dando provas àquele povo diariamente do amor dele, da graça dele, da misericórdia dele, para dizer àquele povo a mesma mensagem que ele nos diz hoje todos os dias: vocês não estão sozinhos, eu estou convosco, eu sou o vosso pastor e nada vos faltará. Eu sou o Deus provedor, o Deus proverá. Nós aprendemos, meus queridos, com Israel no deserto, que o deserto é um lugar propício para Deus operar milagres. Nós estamos atravessando o deserto da vida que está. Nós já saímos das garras de Faraó, não somos mais escravos de Faraó. Nós estamos no caminho para Canaã. O caminho para muitos tem sido difícil. O deserto é difícil de atravessar, mas é nesse lugar que Deus opera os seus milagres, o seu poder e as suas maravilhas. O deserto é uma excelente escola para aprendermos a depender totalmente de Deus. Foi por isso que Deus nos fez caminhar pelo deserto. Havia um caminho mais fácil, mas o deserto era uma escola para Israel, para que eles aprendessem a depender totalmente do Senhor. E nós estamos aprendendo isso. E nós temos um bom mestre, um bom professor, que é o Espírito Santo glorioso. Deus proverá a salvação para os nossos familiares. Deus proverá os livramentos. Deus proverá a bênção. Deus proverá a cura. Deus proverá as portas que vão se abrir. Ele é Deus provedor, é próprio dele, da essência dele. Ele é um Deus provedor. Deus proverá para si, meu filho cordeiro. Deus proverá, meus queridos. Deus proverá mais pastores. Deus proverá mais diáconos. Deus proverá mais instrumentistas. Deus proverá mais senhoras. Deus proverá mais jovens. Deus proverá mais crianças. Porque a obra é dele, o povo é dele, nós somos dele. Nós servimos a um Deus provedor. Deus não precisa de ninguém para prover nada para ele. Ele vai prover todas as coisas que nós precisarmos, se nós o amarmos, se nós tivermos gratidão sincera no nosso coração por esse Deus provedor. Ele começou a mostrar como ele queria as coisas para ele. Ele levanta os sacerdotes, levanta os profetas, ele institui o culto, ele determina como ele queria aquele culto. Ele mostrou como que ele queria que o homem se relacionasse com ele. Ele conversa com os homens. Abraão, ele chegou a dizer uma coisa: Abraão é meu amigo. Meus irmãos, que Deus bom, que Deus humilde em chamar o homem de amigo. Deus é nosso amigo. Quantas vezes essa amizade que ele tem conosco não há a devida reciprocidade. Deus quer ser nosso amigo. Jesus um dia falou a mesma coisa: não vos chamarei mais servos, mas vos chamarei amigos. O Senhor é nosso amigo. O Senhor é o amigo fiel. O Senhor é o amigo verdadeiro. O Senhor é o amigo que não trai. O Senhor é o amigo que não fala mal. Ele é o amigo eternal. Ele é o amigo que sabe te ouvir. Ele é o amigo que te entende. Ele é o amigo que te ajuda em todos os momentos da sua vida. Ele é o amigo fiel e verdadeiro. Deus falou com Moisés. Com Moisés eu falo boca a boca.
Deus falou com Davi: achei Davi varão segundo o meu coração. Deus queria se relacionar com o homem, ele mostrava isso. Era o desejo dele, é do interesse dele se relacionar conosco. Talvez não seja tanto do nosso interesse, mas dele há o interesse completo. Ele levanta os profetas, o Espírito dele pousava sobre os profetas para dizer o seguinte: eu estou presente no meio de vós. Através do próprio profeta Jeremias, ele faz um apelo para o povo: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus amava aquele povo. Através do profeta Oséias, ele faz outra colocação. Quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito o chamei e o atraí com cordas de amor. Processo que Deus usa para atrair o homem. Não é comercial. O processo que ele usa é o amor dele. Ele mostra para o homem o amor dele. Ele prova para o homem o amor dele. Ele revela ao homem o amor dele. Deus amou o homem. Deus amou aquela nação. Ele estabeleceu o culto. Mas de repente aquilo tudo começa a ficar no passado. Começa a ficar para trás. Por quê? Porque o culto que ele queria, o culto ao Deus Todo-Poderoso, começou a ser desviado pelos sacerdotes. Eles começaram a se tornar donos do culto, transformaram o culto em uma religião. Aquilo que Deus queria para o povo, ele não conseguiu. Ele preparou tudo, cada dia um milagre. Mas o lamento veio antes da grande profecia. A grande profecia, que era a responsabilidade dos sacerdotes, começou a desbotar. Era profético que Jesus nasceria em Belém. Era profético o seu nascimento, o seu sofrimento, suas dores. Deus reclama através do outro profeta todos os dias: estendi minha mão a um povo rebelde e contradizente. Os profetas eram levantados para manifestar a vontade de Deus. A maioria com muito sofrimento. Alguns ao ponto de comer esterco, para sentir o mau gosto que o pecado do povo trazia diante de Deus. O Senhor levanta os profetas para profetizar, para dizer ao povo a vontade dele, mas os sacerdotes não estavam mais preocupados com Deus. A luta estava travada. Os profetas perseguidos, como foi o caso de Elias, e na sua lamentação ele diz: Senhor, para que profetizar para um povo que não te quer, um povo que não te ama? Eu não quero mais viver. O profeta Jeremias chora esse lamento que nós lemos aqui. O grito dos profetas, o choro, as lamentações, o sofrimento deles, tudo era esquecido pelos religiosos que dormiam quando se cumpriu a grande profecia do nascimento do grande profeta de Nazaré da Galileia. E agora toda a profecia, toda a dor, todo o sofrimento dos outros profetas iam cair exatamente sobre ele. Antes, porém, Deus levanta João Batista, o último profeta da lei, que devia pregar em Jerusalém, mas não havia lugar para ele em Jerusalém.
Ele foi para o deserto profetizar. Meus irmãos, eu pergunto, profetizar para quem no deserto? Mas Deus estava mostrando o seguinte, que apesar do povo, dos sacerdotes, não estarem mais interessados em ouvir a sua voz, Ele estava falando a si mesmo. João Batista não tinha vestes sacerdotais, ele não tinha tiara de ouro dos sacerdotes, a sua roupa era de pelo de camelo ressecado, não era túnica, não era manto. Ele vivia de milagre em milagre. Ele se alimentava de gafanhoto e de mel silvestre. E eu pergunto, de onde ele tirava mel silvestre do deserto? Nós sabemos de onde. É de onde o Espírito Santo tira para nós hoje. É o mel que sai da rocha, que é Jesus. A palavra revelada dele é doce para nós como mel. Este mel, este alimento que vem do alto, o mundo não está mais interessado nisso. Mas a igreja que tem a profecia, é desse alimento que ela se alimenta. Era o grito profético, a tristeza de Deus, era que eles se esqueceram do profético. Eles escolheram a cultura religiosa. Eles preferiram as discussões teológicas, enquanto os profetas andavam pelas ruas em lágrimas, vivendo da esmola do povo. E João Batista faz uma pergunta: o que viestes a ver? Uma cana balançada pelo vento? Foi isso que nós viemos aqui ver no Manaim? É isso que os irmãos vieram ver na igreja? Não estamos aqui atrás de homens, não estamos atrás de movimentos, de ventos doutrinários, de animação. Nós estamos aqui porque um dia a voz que clama no deserto falou ao nosso coração e alcançou a nossa alma. Era a última voz que clamava, e tudo aquilo ia ser agora transferido para o profeta da Galileia. O seu ministério árduo, nos seus últimos dias, Jesus já estava um graveto. Quando Pilatos olhou para ele, o que ele viu? Ele viu a figura do holocausto. A lamentação do Espírito Santo hoje, preste atenção, a alimentação do Espírito Santo hoje é a mesma. O mesmo Jesus que foi crucificado, a sua crucificação foi transformada num show. Há um cristianismo hoje, infelizmente, fazendo a mesma coisa, vilipendiando o nome de Jesus. Os sacerdotes que deviam ter obrigação e responsabilidade da profecia não estão mais interessados nisso. Mas a voz do nosso Jesus glorioso, nosso Salvador, está falando a cada instante com a igreja fiel: eis que estou à porta e bato. O profeta estava ali, iria morrer e morreu, desprezado, indigno, o mais indigno dos homens. E é por isso que o profeta lamenta: por estas coisas choro eu. Meus queridos, nós não estamos aqui brincando de religião. O momento que nós vivemos é sério. Deus preparou este momento para a igreja fiel, um momento que nos espera, e nós não podemos falhar. Israel falhou, mas nós não podemos falhar. A grande bênção do presente é entender uma coisa, que fomos chamados para uma missão, para um momento profético de grande proporção. A voz do que clama no deserto é a mesma voz que clama hoje. E Deus reclama na sua palavra. Vocês viram o belo preço que eles pagaram pelo meu filho? Eles venderam meu filho.
Isso é papel que se faz. Meu filho foi perseguido. Que mal ele fez? Que mal o Espírito Santo está fazendo? Que mal que Jesus fez para ir para a cruz do Calvário? Só porque ele curou o cego de Jericó? Só porque ele alimentou a multidão? Ressuscitou Lázaro? Salvou Zaqueu? Salvou a samaritana? Curou o homem no tanque de Betesda? Queres ficar são, Senhor? Não tem homem nenhum que me ajuda. Certa época do ano, descia o anjo e tocava nas águas do tanque, e as águas se tornavam vivas, e o primeiro que entrava era curado de qualquer enfermidade. E Jesus perguntou para ele: você quer ficar são? Nenhum homem me ajuda. Não precisa. Eu não preciso e você não precisa de nenhum homem para receber a salvação, porque este Jesus que se revelou àquele homem no tanque de Betesda, o tanque da misericórdia, ele era o próprio anjo, ele era a água viva. Tudo que o céu toca é vida, tudo que o céu toca é salvação. Não precisamos de homem algum, não precisamos de intermediários, nós vamos direto para Jesus. Ele nos deu esse direito. Nenhum homem me ajuda, Senhor, você não precisa mais de homem. Ele foi direto a Jesus. Ele recebeu a cura. E não foi só a cura, não. Ele recebeu a salvação. E depois Jesus encontrou no templo. Porque fizeram isso com meu filho. Meu filho foi preso, agredido, humilhado, blasfemado. Vocês viram o belo preço que pagaram pelo meu filho? Era como se Deus tivesse assim: basta, basta. E a pergunta que Pilatos fez: que farei de Jesus chamado Cristo? O que o mundo está fazendo de Jesus? O que o cristianismo está fazendo de Jesus? Pilatos recebeu a resposta dos religiosos: seja crucificado. Não precisamos dele. Ele está nos atrapalhando. Só precisamos dele para ser um trampolim para os nossos projetos pessoais, políticos e materiais. É por isso que o Senhor nos salvou, para dizer ao mundo que para nós ele não é um trampolim, para nós ele não é um acessório da salvação, para nós ele é o nosso Salvador, o único e suficiente Salvador. Ele é o Senhor da nossa vida. Meus irmãos, nós não somos nada, nós não merecemos nada, nós não somos dignos de estar aqui. Mas um dia na cruz do Calvário, esse profeta magno profetizou a nossa salvação, profetizou a nossa libertação, profetizou o resgate da nossa alma. E naquela multidão ele me enxergou, e enxergou você também. E ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É por isso que nós estamos aqui, para louvar esse Senhor. Ele não abandonou o homem, ele foi fiel até a morte de cruz. Nele se cumpriu toda a profecia. Jeremias um dia chorou de tristeza de ver um povo distante, e nós hoje choramos também. Não temos vergonha de chorar, mas nós choramos hoje de gratidão, de gozo, porque nós não somos nada, queridos, mas Ele é o Senhor. Choramos porque somos homens frágeis, mas Ele é o Senhor. Choramos porque temos muitos defeitos, mas Ele é o Senhor, que nos ama a si mesmo.
Choramos porque somos vulneráveis, mas Ele é o Senhor. Choramos porque temos muitas mazelas, mas Ele é o Senhor que nos acolhe. Choramos porque um dia estávamos perdidos, mas Ele é o nosso pastor. Choramos porque estávamos sem rumo, mas Ele hoje é o nosso caminho. Choramos porque um dia estávamos na mentira, mas Ele hoje é a nossa verdade. Choramos porque um dia estávamos caminhando para a morte, mas Ele hoje é a nossa vida. Choramos de gratidão, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o profeta de Deus. Louvado seja o nome dEle. Glórias a Ele, porque Ele merece todo louvor, toda honra, toda força e todo poder. Mataram os meus profetas, mas o espírito de profecia está vivo. A grande profecia está pulsando no coração da igreja fiel. Maranata, o Senhor Jesus vem. Meus queridos, vamos terminar aqui. Não existe nada melhor para a igreja fiel do que passar um dia na presença do seu Deus. A alma e o Deus vivo estão interligados. Preste atenção. A alma e o Deus vivo estão interligados. Quando o agente de união é a fé viva, o Espírito Santo. O segredo da alma, da vida dela, estava na inocência. No Éden, o homem perdeu esse segredo quando ele desobedeceu. Sua alma foi contaminada, corrompida. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal e passou a ser muito sabido. Mas ele passou a ser mais sabido para o mal do que para o bem. Por isso Deus enviou o inocente, o cordeiro dele inocente, para vencer o mal, para vencer o mundo com a inocência dele. Jesus era o cordeiro inocente de Deus. Jesus não tinha maldades. Jesus não tinha rancor. Jesus não tinha ódio. Jesus não tinha antipatia. Jesus não tinha ciúme. Jesus não tinha orgulho. Não tinha prepotência. Não tinha vaidades. Não tinha ressentimentos. Não tinha vingança. Não tinha engano. Não tinha hipocrisia. Não tinha crueldade. Ele era o cordeiro inocente de Deus. Ele resgatou a inocência para a nossa alma. A alma só pode ser curada das suas mazelas pela inocência dele, que custou a vida dele, o sangue dele. A alma só pode ser curada com o poder do sangue do Cordeiro inocente de Deus, sem mácula e sem pecado. Por isso, nesta comunhão gloriosa desse corpo, nós podemos celebrar com júbilo a Ele nesta hora. Glória, pois, a Ele, louvores a Ele, honras a Ele, porque a nossa alma foi curada, resgatada, salva. O céu não é dos religiosos, o céu é dos inocentes. Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda honra, de toda glória. Pela grandeza da sua excelência e da sua santidade, celebremos com júbilo ao Senhor, porque Ele sumamente se exaltou, porque Ele é a nossa força e o nosso cântico. Ele é o varão de guerra, porque de eternidade a eternidade Tu és Deus. Louvado seja o nome de Jesus.